Denilson Custódio Machado, o nosso grande Rei Zulu, fez história no Fluminense. Com 433 jogos entre 1964 e 1973, é o 7º jogador que mais vestiu a nossa camisa. Pelo tricolor, conquistou a Taça Guanabara de 1966, 69 e 71. É campeão carioca de 64, 69, 71 e 73, além de campeão brasileiro de 1970. Foi um atleta exemplar. Hoje é um homem de bem e, aos 68 anos de idade, está se aposentando num cargo público do Serviço Federal. Vejam o nosso ídolo. Denilson Custódio Machado, o nosso grande Rei Zulu. Denilson, quando e como o senhor chegou ao Fluminense? Bom, o Fluminense, quem me levou ao Fluminense foi o Walter Vasconcelos na época, né? Que eu jogava no Madureira. Então, nesse primeiro ano de campeonato juvenil, jogou Fluminense em Madureira e nessa mesma semana, naquela época, eu podia fazer isso, né? O Fluminense me levou para lá, junto com o Maurício e o Valdez. E nisso foram 12 anos de Fluminense. Com 433 jogos, usando a camisa do Fluminense, o senhor é o 7º jogador que mais vestiu o manto tricolor. O que o senhor acha disso? Como é que o senhor sente com esse dado muito mais histórico do que estatístico? E 433 jogos, eu como capitão do time do Fluminense, né, durante 9 anos, titular também durante esse tempo todo. Isso só me deixa honrado, porque naquela época era muito mais difícil, até porque os adversários também eram mais complicados, né? Mas é uma marca histórica e eu estou muito orgulhoso de ter jogado no Fluminense e tantas partidas assim, tantos jogos assim. Né? Qual foi o melhor técnico que o senhor teve no Fluminense? Olha, treinador, cada um tem uma filosofia de jogo, né? Mas eu aprendi demais com um homem que para mim vai ser todo poderoso, no caso, né? Foi a Elba de Pádua Lima, nosso famoso time. Com ele eu aprendi bastante, ele foi o homem que me lançou, que inventou o cabeça de área comigo, né? Já que ele queria me colocar no time, então tinha o Daí e Joaquinzinho como volante. E ele então empurrou um dos dois para frente e me colocou ali atrás dos dois. Então eu tenho muito respeito, que Deus o tenha em bom lugar, que ele já se foi. Mas para mim, dentre tantos treinadores bons, eu guardo uma memória do time muito boa, como estrategista realmente. O senhor disputou a Copa do Mundo de 1966, onde a atuação do Brasil foi considerada um fiasco. E o senhor jogou contra Portugal, jogou contra a Hungria. Como é que o senhor lembra daquela atuação brasileira? Bom, o Brasil já saiu daqui derrotado, né? Porque uma comissão técnica que convoca 47, 44 jogadores para sair daqui com 22, não quer ganhar nada, né? Até porque nós tínhamos Pelé, nós tínhamos jogadores Tostão, tínhamos jogadores de alto nível, mas infelizmente não tinha um pingo de organização. Tanto não tinha que nós saímos, era de 15 em 15 dias tinha corte de jogadores. Primeiro corte foram 13 jogadores cortados. O ambiente tenso e todo mundo queria ir, e toda hora reunião, toda hora corte. E para acabar de completar, nós fomos para a Suécia, o último estágio do Brasil, com 25 jogadores, com 27 jogadores, tendo que cortar 5 lá. Então não podia dar outra coisa, né? Foi aquela derrocada, aquela coisa horrível. E eu joguei o primeiro jogo contra a Bulgária, nós ganhamos de 2-0, o gol do Pelé e do Garrincha de falta. Saí no segundo jogo, que o Gerson voltou à posição dele, e joguei contra Portugal. Mas aí já era, né, o Brasil, com todos os jogadores que ele tinha, né, não souberam aproveitar e realmente foi uma desorganização total. Não podia chegar a lugar nenhum. Quem foi e ainda é o seu grande amigo da época de futebol? Bom, eu tenho diversos amigos, né? Só que na época do Fluminense,
A maioria, 90% dos jogadores era de outra cidade, né? Como o Félix, o único hoje que eu encontro com ele de vez em quando é o Marco Antônio, que mora no Rio. Mas 90% foram jogadores que, quando terminaram saíram do Fluminense, foram para outros estados, foram para sua terra natal. E então não deu para me fazer aquela amizade após a carreira. Mas eu tenho muitos amigos por aí, seria até uma injustiça eu citar um ou outro e esquecer dos outros amigos, né? O próprio Jairzinho, muito meu amigo, Marco Antônio. Então são jogadores que militam aqui no Rio de Janeiro. Nós temos muito mais contato que aqueles que são meus amigos, mas estão fora. Quem é que foi seu padrinho de casamento? Félix. Félix é o nome do Félix Coapel, né? Que é o nosso goleiro. Então era um grande amigo. Grande amigo meu. Félix. Mas, pois é, esse é meu padrinho, eu não posso acumular tudo também. Já é padrinho porque era amigo, né? O futebol profissional fez a sua independência financeira? Olha, eu não tenho nada a me queixar não, porque graças a Deus tenho uma família boa, tenho um padrão de vida bom. O futebol me deu algumas coisas, né, que eu soube conservar, sempre tive a cabeça no lugar e graças a Deus eu sou totalmente independente. Graças a Deus. Como e onde o senhor vive hoje? Como é que é a sua família? A minha família é maravilhosa, né? Eu vivo bem, moro no Meier, né? E me dou muito bem com meus filhos, né? São quantos? São 3 filhos, sendo 2 do primeiro casamento e o moleque Júnior, que fez 12 anos agora, quinta-feira passada. E a minha esposa, a Rosângela, a gente vive muito bem, graças a Deus. Eu não tenho nada de me queixar sobre a minha família, meus filhos, meus netos. Graças a Deus, eu sou um homem feliz. Quantos netos? 2. Juliana, Carol e Caio. O senhor tem alguma decepção no futebol? Bom, se eu dissesse que não, seria mentira minha, né? Porque na Copa do Mundo de 70, nós fomos campeão. O Fluminense foi campeão em 69, foi campeão em 70. Eu fui à excursão com a seleção brasileira, a excursão no mundo, de 3 meses. E justamente na época da convocação, eu levava de barbada a minha convocação, que eu estava muito bem, bem melhor do que meia-meia, mas infelizmente eu não fui. Porque o Clodoaldo e o Piazza também vieram muito bem, então eles tinham que optar. Tinha eu, Clodoaldo e Piazza. De repente aquela Copa era minha, né? Mas infelizmente nem tudo que a gente quer a gente consegue. O apelido de Rei Zulu, que lhe foi dado pelo maior autor brasileiro, Nelson Rodrigues, que em tantas crônicas citou o Rei Zulu, é motivo de orgulho para o senhor? Hoje eu sou conhecido como Rei Zulu, né? Porque todo mundo, a maioria das pessoas que me conhecem, brincando, o Rei Zulu de Nelson Rodrigues, então ele era realmente, gostava muito de mim, né? Me colocou esse apelido e pegou, né? Assim como o príncipe etíope, Rei Zulu, ele tinha aquelas coisas dele, né? Mas o que pegou mesmo foi Rei Zulu. Eu tenho orgulho. O senhor se sente amado pela torcida do Fluminense? Olha, eu nunca me preocupei com isso, até porque se eu não fosse, né? Eu não jogaria no Fluminense 12 anos, não seria capitão durante 9 anos. A torcida do Fluminense é maravilhosa, é uma torcida que sempre me respeitou. Até porque agora não tem mais motivo, né? Porque você não pode ser unanimidade. Mas eu não tenho que me queixar, eu acho a torcida maravilhosa, sempre me respeitaram, sempre me apoiaram. E eu mando um abraço para todos eles, do fundo do coração. Falar em coração, qual é o seu time de coração? Fluminense. Muito obrigado. Obrigado a você.